Questão número 2. A questão número 2 versa sobre processo administrativo, mesma prova de auditor da Receita, mesma prova da questão número 1, e diz o seguinte: considerando as normas de direito administrativo e a Lei Federal 9784 de 99, acerca do processo administrativo, essa Lei 9784 de 99, ela disciplina, ela regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. O curioso é que, mesmo sendo uma lei que trata de processo administrativo no âmbito federal, curiosamente a gente encontra questões de 9784 também, independentemente da banca, em provas estaduais, provas municipais, você encontra, até porque alguns desses âmbitos nem têm propriamente uma lei de processo, né? Então, talvez por isso essa lei acabe aparecendo lá. E mesmo em determinados estados ou municípios onde você tem alguma disciplina sobre processo administrativo, curiosamente as bancas, por vezes, acabam colocando questões da Lei 9784. Essa lei, embora fale de processo administrativo, ela também serve de base, de amparo, para você estudar outros assuntos, como princípios, da administração pública. Tem vários princípios que são considerados constitucionalmente implícitos, que aparecem expressos na Lei 9784, motivação, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, dentre outros, tá? Quando a gente estuda atos também, tem coisa importante. Veja lá, o item 2 diz assim: no processo administrativo, os cidadãos e as associações têm legitimidade para interpor recurso administrativo quando se tratar de direitos ou interesses difusos. A ideia do interesse difuso é aquele que pertence a todos, né? Não pertence a alguém especificamente. O meio ambiente, por exemplo. Exemplo clássico, né? Meio ambiente é exemplo clássico, né? De situação que envolve direito difuso. Pois bem, então temos aqui, no processo administrativo, os cidadãos e as associações têm legitimidade para interpor recurso administrativo quando se tratar de direitos ou interesses difusos. E aí? Questão número 2. Em prova, o que você marcaria? Certo ou errado? Você acertou, se marcou que o item de número 2 está certo. Esse é o gabarito. Bom, essa questão versa sobre recurso administrativo. Um detalhe que merece ser citado é que o recurso administrativo, ele representa um meio formal de impugnação de uma decisão administrativa. Se você está entrando com recurso, você está buscando o quê? Uma outra decisão. Então, se você teve algum tipo de pleito, alguma pretensão, e você a fez, né, junto à administração pública, e a administração pública disse não, você pretende recorrer, é porque você quer a modificação daquela decisão anterior. Você não concorda com a decisão, até porque se você concordasse com a decisão total ou parcialmente, né, obviamente, se uma decisão total ou parcial lhe é desfavorável, se você concordasse com a decisão, deixasse por isso mesmo, você não entraria com recurso. Então você entra com recurso quando você está insatisfeito, quando você não concorda total ou parcialmente com aquela decisão. Pois bem, a parte relacionada a recurso na Lei de Processo Administrativo, você encontra na Lei 9784 de 99, mais precisamente do artigo 56 até o 65. Então já fica aí sugestão de leitura, aliás, sugestão não, leitura obrigatória, dá uma aprofundada nisso, do 56 ao 65 da Lei 9784 de 99. Isso não é importante apenas para estudar processo. É importante também, por exemplo, quando você estuda controle. Se você, por exemplo, vai fazer uma prova que cai controle, veja, provas de Polícia Federal, Rodoviária Federal, TJ do Rio de Janeiro, né? Essas provas, tudo CESP, né? Tudo CESP e Sebrae, a linha de trabalho é essa, TJ já com banca escolhida, PF e PRF tem tradição de fazer provas com o CESP. No momento que eu estou gravando essa aula, não tem nenhuma escolha de banco específica para PF ou PRF, vamos imaginar que você assista mais para frente e já escolha. Geralmente, as provas anteriores foram feitas, muitas delas pelo CESP. Pois bem, isso também pode ser cobrado na parte de controle. Quando você estuda controle da administração pública, veja, assunto comum na maioria dos editais. Para técnico do TJ no Rio, o controle está lá no edital. Então, olha só a importância desse ponto. Pois bem, quando a gente fala de recurso, como eu estava falando aqui, significa que você está buscando formalmente uma impugnação daquela decisão. Ok? O recurso, como eu disse, é uma forma de controle administrativo, controle provocado. Você está provocando, né, uma nova decisão por meio daquele recurso, né? Agora, para que haja a interposição de um recurso, claro, a pessoa tem que ser legitimada. E o que a Lei 9784 de 99 fala sobre isso? Vem comigo aqui. Olha lá o que prega o artigo 58 da Lei 9784. Quem é que tem legitimidade para interpor um recurso administrativo? Vem, tem legitimidade para interpor o recurso. Primeiro,
os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo. Isso é bem óbvio, né? Então, se você é titular do direito ou do interesse, obviamente, ali você é interessado no processo, você tem essa legitimidade para interpor recurso. Então, se eu pleiteei alguma coisa junto à administração, porque eu sou titular daquele direito, e a administração nega, eu pretendo recorrer, eu sendo titular do direito, eu tenho legitimidade para isso, ok? Segundo, aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. Veja só, olha o que ele está falando aqui. Eu, mesmo não sendo titular do direito, se aquela decisão pode me afetar, eu tenho a legitimidade para interpor recurso. É muito comum, um exemplo clássico de doutrina. Imagine, por exemplo, que alguém impute a mim a prática de um ato que caracteriza abuso de poder e administrativamente ocorra um processo em relação a esse abuso. Veja, eu não sou titular do direito, mas uma decisão ali me afeta, porque é contra mim aquela decisão. Então, ali, obviamente, você vai perceber que se eu posso ser afetado por aquela decisão, ou mesmo que não seja diretamente em relação a mim, mas a decisão pode indiretamente me afetar, eu tenho legitimidade para interpor um recurso administrativo. Terceiro, as organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos. Cara, essa aqui eu tenho exemplo prático. Quando eu era servidor público federal, eu trabalhava com legislação de pessoal. Um dos pontos que eu mais trabalhava, não era o único, mas um dos que eu mais trabalhava era a acumulação de cargos públicos. Pois bem, iniciava-se um processo em razão de uma suposta acumulação ilícita de cargos públicos, e aí o que acontecia? Muitas vezes, quem elaborava a defesa daquele servidor era o sindicato. Então, se ele fosse, por exemplo, um enfermeiro, o sindicato entrava na história para poder defender o seu profissional. Se fosse um médico, o sindicato dos profissionais de saúde, né, da medicina, estava lá atuando. Imagine na seara do ensino, da educação, um sindicato de professores. Veja, são organizações e associações representativas daquela categoria. Ué, Mota, mas o processo não é contra o sindicato, o processo é contra o servidor, mas o servidor está ali representado por aquele sindicato. Se ele está vinculado, se ele contribui, inclusive, né, para aquele sindicato, o sindicato está cumprindo o papel dele. Então, nenhum problema, é um processo. Pô, esse pessoal do sindicato também, pô, brincadeira, elaborar defesa para o servidor, mas, meu Deus, o sindicato está no papel, o servidor está vinculado ao sindicato. Então, não tem que ficar contra o sindicato por causa disso, ele está cumprindo o papel dele, beleza? Então, eu recebia lá a defesa. Inclusive, algumas pessoas até já chegavam lá, opa, pessoal do jurídico, por gentileza, aqui ó, trouxe a defesa da servidora, tá? Opa, muito obrigado, aí vai passar bem, não custa nada, né, cortesia, enfim, tá fazendo o papel dele, defendendo ali o servidor que se achou no direito de contestar aquela decisão que foi tomada, ou aquele argumento de que havia uma acumulação ilícita e o processo administrativo rolando, e o sindicato estava ali atuando, exatamente porque está tratando de direitos e interesses coletivos. E o quarto aqui, os cidadãos ou associações quanto a direitos ou interesses difusos. Opa, isso não remete à questão? Olha aqui, direitos ou interesses difusos. Veja só, o meio ambiente, por exemplo. Não existem entidades como o Greenpeace. Já ouviu falar do Greenpeace? Então, o Greenpeace, veja, ali está atuando na seara de quê? Do meio ambiente. Então, quando a gente fala de cidadão, associações que atuam nessa seara, né, visando resguardar direitos e interesses difusos, tem ou não tem? Imagine que seja um processo de natureza ambiental e o Greenpeace resolve entrar naquela história exatamente para poder auxiliar. Então, nesse contexto, olha aqui, ó, o inciso 4º do artigo 58 fala da legitimidade para interposição do recurso. Eu acho que a nossa resposta já pintou. Só de forma complementar, para não ficar aquela coisa, comentou e acabou, como a gente tem um tempinho, só mostrar aqui o seguinte, ó. Além disso, né, só para complementar o estudo, só para deixar mais completo, a questão não pediu isso não, mas só para deixar mais completo. Qual seria o prazo para a interposição do recurso administrativo? Vem, o artigo 59 diz o seguinte: salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Então, o prazo para interposição de recurso é de 10 dias, a não ser que haja uma disposição legal específica. O que significa salvo disposição legal específica? Significa o seguinte: se uma norma específica de um processo administrativo específico não trouxer um prazo específico para recurso, você adota o prazo da norma geral, que é a Lei 9784. Agora, imaginemos que haja uma norma específica de um processo administrativo específico, e ali o prazo seja diferente. Ele diz lá que o prazo é de 15, que é de 30, aí nesse caso vai ser o prazo da norma específica.
Então, havendo prazo estabelecido na norma específica, o prazo é aquele da norma específica para aquele processo. Se não houver, se não tiver disposição legal específica, aplica-se esse prazo da norma 784, beleza? Então, é de 10 dias o prazo para interpor. Veja, 10 dias o prazo para interposição. Agora, quando a lei não fixar prazo diferente, qual é o prazo para decidir o recurso administrativo? Prazo máximo de 30 dias. E esse prazo ele pode ainda ser prorrogado por igual período ante justificativa explícita. Portanto, não havendo disposição legal específica, disposição legal em contrário, quando a lei não fixa prazo diferente, uma norma específica, o prazo para interposição será de 10 dias e para decisão de 30 dias. E esse prazo para decisão pode ainda ser prorrogado por igual período, claro, de maneira motivada e justificada. Beleza? Bom, eu acho que a gente já tem a resposta. Voltando aqui na nossa questão, olha lá, número 2. No processo administrativo, os cidadãos e as associações têm legitimidade para interpor recurso administrativo, quando se tratar de direitos ou interesses difusos. Tratando-se de direitos ou interesses difusos, o cidadão, a associação, tem ou não tem legitimidade para interposição do recurso administrativo? Tem sim, artigo 58 da Lei 9784, esse item de número 2, resposta, o item está certo.